Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a essa casa, muito importante, como nós já nos falou, a nossa irmã que nos antecedeu, Regina, nos dando assim, um panorama do trabalho que é feito nesse bairro, a nível espiritual, de pronto-socorro mesmo. Porque se lá onde nós fundamos uma casa espírita, no bairro do Gradinho, em São Gonçalo, a necessidade material, aqui é um outro tipo de necessidade, e que dói muito fundo nas pessoas que, sem ter um norte, optam pela porta falsa do suicídio. Então, quando a espiritualidade resolveu intuir as fundadoras, que parece que não tinha homem no meio, era só menina, as fundadoras dessa casa, e aí eu faço um pequeno parênteses para poder dizer, no censo que foi feito no ano 2000, mais de 80% dos centros espíritas do estado do Rio de Janeiro são presididos por mulheres. 80%. O estado do Rio tem 1.100 espíritas. 80% são as mulheres que estão de frente. Então, nada mais natural que esse time feminino, né? Feminino, como Dona Ivone foi e é, um trabalho grandioso, né? Que de forma corajosa aceitaram essa tarefa. Uma tarefa muito delicada, porque até então não existia um núcleo nessa região. E essa fonte de luz que foi acesa, de início, obviamente, incomodou. Incomodou aqueles que preferiam a treva, a sombra. E quando a luz chegou, obviamente, houveram movimentações contrárias. E aí, infelizmente, aqueles que não vigiam, não têm uma vigilância e oração constante, eles são atingidos de maneira muito cruel. E aí caem, né? E aí eles percebem que uma casa que está há 11 anos funcionando num ponto tão delicado dessa nossa cidade querida, ela tem uma razão de ser, e uma razão de ser muito importante. Do fundo de minha alma eu digo para vocês que eu tenho um carinho muito especial para a tarefa que essa casa realiza aqui. É algo muito grave, muito importante. É algo que transcende o entendimento comum nosso. Nós temos os limites das barreiras que a carne, na armadura de carne que nós estamos mergulhados. Mas se, como está lá escrito nos domínios da mediunidade, o instrutor Aulus, ele tem uma fala que ele diz assim: se fosse dado ao homem comum, por um minuto sequer, a possibilidade de ver uma assembleia de espíritos em total estado de perturbação, em muito se lhe modificaria o seu comportamento na Terra. Então, nós não temos a capacidade ainda, de forma ordinária, estar percebendo a assistência espiritual ou aqueles que vêm na condição de pacientes para serem atendidos. Mas é algo realmente impressionante, segundo nos informam os espíritos. Então, de parabéns à equipe que mantém corajosamente a casa da Rota. Que Deus as abençoe abundantemente. Que vocês continuam tendo essa coragem, a determinação, deixando de lado qualquer opinião pessoal, para que o objetivo maior da casa possa prevalecer. Eu estive aqui numa quinta-feira de tarde, como a nossa irmã disse, e eu até disse para ela, fiquei impressionado com o número de pessoas que eu vi. E ela me disse que no domingo mais gente ainda. E eu não podia nem mexer direito, porque tinha muita gente numa quinta-feira de tarde. O Espiritismo explica o porquê da dor. A doutrina espírita nos dá explicações que as outras religiões ou filosofias não dão. Consola,
esclarece, socorre, funciona como um grande antídoto contra males maiores. Então, daí a procura cada vez maior de conhecer a doutrina espírita. E isso, essa casa, nesse miolo nefrálgico que é Icaraí, com todos os seus problemas espirituais, é uma casa que funciona como realmente uma fonte de água viva para atender muita gente. Então aqui não tem protocolo, a hora que a casa estiver aberta, qualquer pessoa que chega tem o direito de ser consolado. É assim que os espíritos nos ensinam, para a gente consolar todo mundo a qualquer hora. E os espíritos mandam candidatos ao suicídio para serem consolados, esclarecidos, e aí, obviamente, não nos cabe escandalizar e sim alertar quanto às consequências do ato. Hoje mesmo, no atendimento fraterno da nossa casa espírita, pela manhã, uma moça havia tomado uma overdose de remédios, um surto psicótico, foi levada ao psiquiatra que passou remédio e ela chegou em casa, tomou a caixa inteira de Guará, na UTI, ficou 3 dias em coma e voltou. E aí, 2 semanas depois, o marido levou ela lá. O marido partidário da Umbanda, adepto da Umbanda, mas lá no centro que ele vai, olha que coisa interessante, o espírito com quem ele foi conversar disse: leve-o a uma casa espírita. Ele disse: mas aqui não é? Não, aqui é uma tenda de Umbanda. Achei aquilo tão esclarecedor, o espírito, né? E aí, no bairro que ele mora, em São Gonçalo não tem, e ele disse também que escutou o nome Batuíra. Eu falei: quem foi que disse? Ele não sei. E aí eu coloquei no Google caso de Batuíra e achei bem pertinho daqui. Eu nunca menti, nunca soube de nada, mas trouxe ela aqui. E conversando com ela, eu pude perceber que o envolvimento que leva uma criatura à prática do suicídio é de uma tal maneira engenhosa que às vezes a criatura, no ato seguinte, ele já está arrependido. No ato, no se jogar do alto de um edifício, ou no momento em que pula e a corda começa a apertar o pescoço, o arrependimento já vem. E ela disse-me isso, que na UTI ela escutava tudo que os médicos diziam. Ela disse que uma enfermeira beliscou ela e disse: covarde, porque ela foi uma candidata ao suicídio. Então ela disse-me tudo isso chorando, e a gente tem que ouvir consolar. E eu perguntei a ela: você tem noção do que pode acontecer aqueles que conseguem atingir ao ato? E ela falou assim: mais ou menos. Já viu o fio do nosso solar? E ela falou assim: ah, eu vi. Mas não é aquilo não, né? Eu disse: não, é 100 vezes pior. Eu disse: é? É. Ela falou no marido: então o remédio agora fica com você. Ela deu a caixa de remédio para que ele desse a ela todo dia. Então a doutrina esclarece. E é esse consolo, esse esclarecimento que salva almas. E a questão número 100, perdão, na questão 100 não. Questão 130 de O Livro dos Espíritos pergunta qual é a razão da nossa existência. Por que a gente reencarna? E os Espíritos respondem a Allan Kardec: uns vêm em prova ou expiação, outros vêm em lição. Mas todos nós temos condições de ajudar na construção de um mundo melhor. Qualquer que seja a nossa posição na Terra, qualquer que seja o estágio em que eu esteja vivendo, eu tenho condições de contribuir para a paz do mundo, me pacificando. E aí coloquei isso para essa companheira e propus a ela a frequência à casa como um tratamento espiritual. 3 reuniões que a casa tem, ela irá para tratar-se, para ouvindo as palestras públicas, aquilo vai funcionar como um alerta e vai trazer para ela a certeza de que a vida continua, de que nós não morremos e de que só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida.
essa foi a grandiosa tarefa da Dona Ivone do Amaral Pereira. Voltou à Terra com uma missão específica, escreveu um livro, Memórias de um Suicida. Esse foi o compromisso dela. O compromisso assumido perante a espiritualidade foi esse. Só que era um compromisso onde os detalhes ela veio descobrir na Terra, quando obviamente chegou aqui. No mundo espiritual, até onde eu sei, não foi dito a ela que quereria viver numa pobreza extrema, de tal forma que a psicografia era feita em papel de pão. Aqui todo mundo tem mais 40 anos, né? Armênio acho que não. Então tá, meu filho. Porque papel de pão não era de uma geração nova, né? Mas ela pegava o papel de pão e com ferro de passar roupa, de carvão, ela passava e ali que ela escrevia. Os originais de Memórias de um Suicida, que o livro tem mais de 400 páginas, os originais foram escritos em papel de pão. Então você imagina a quantidade de papel. E aí, quando ela foi à Federação Espírita Brasileira levar esses originais, apresentou ao então presidente da FEB, que rejeitou de plano. Por quê? Trazia ali detalhes do mundo espiritual que nunca ninguém havia dito. Como que a FEB vai publicar um livro com detalhes de uma região do mundo espiritual destinada aos suicidas, se ninguém nunca falou nisso? Então, o livro foi rejeitado, mas tinha uma razão. Primeiro tinha que surgir em cena Francisco Cândido Xavier. E ele surgiu em cena e trouxe o livro Antologia Mediúnica do Natal, não, antes. Panasa de Aventura. Ali foi que ele foi lançado pela FEB. E depois os vários outros livros, até que chegou o Nosso Lar. Quando o Nosso Lar foi lançado pela FEB, aí sim, vieram à tona detalhes do mundo espiritual que até então nunca ninguém havia escrito. E como Chico Xavier já tinha atrás de si uma produção literária aceita pelo movimento espírita, Nosso Lar foi debatido, foi de início combatido, e depois aceito com a continuação da obra de André Luiz com os outros livros. Mas aí ela volta. Quando ela resolveu acabar com tudo, ela não tinha casa. Vivia da casa de um irmão para outro. Toda a sua mudança cabia em 2 malas. Mais uma máquina de costura que ela ganhou. E era do que ela vivia. Costurava para fora. Né? Hoje em dia, falar nisso, só olha no Google que o que quer dizer isso. Né? Mas era costureira que atendia em casa. Né? Ainda bem que eu estou muito à vontade, porque todo mundo tem mais 40, está entendendo tudo que eu estou falando. Feliz. Quando eu falo para jovem, eu falo costurar para fora. Ué, quem quer costurar para dentro? Ninguém entende, né? Todo mundo aqui tem nome em 42, 43, está entendendo. De espiritismo cristão, né? Pois é. Então, a mudança cabia, nós vamos tudo pensando, meu Deus do céu, quando a gente faz mudança, o caminhão vai montado, e você ainda deixa, dá uma coisa, deixa. Aí eu falei, esse armário vai, não, esse armário fica, não, esse armário vou dar, não vou dar, esse armário vou que me deu, esse armário vai. Não, vai ficar, fica aquele apego, uma coisa que a gente não consegue. Aí o moço falou assim, ó, olha, essa cristaleira não cabe na sala nova, não. Não, é melhor deixar. Ah, moço. Minha madrinha que me deu meu presente de casamento, não vou deixar não. Ih, mas não vai ter como passar na casa. E aí a gente começa o exercício de desprendimento. A Dona Ivone, pela opção dela, de uma vida muito singela, todos os pertences dela cabiam em 2 malas. Mais a máquina de costura, que naquele tempo era um luxo, uma máquina de costura portátil. Então a dela era das antigas com pezinho de ferro.
Só precisava de alguém que levasse isso. Ela não era convidada, disputada pelos irmãos para ficar na casa de um outro, não. Ela era convidada a se retirar da casa do irmão e ela escolhia um outro, chamava, pelo amor de Deus, posso por aí? E aí, em um momento aonde mais ou menos 78, 79 aconteceu isso, foi morar em Piedade, e ali a irmã que era dona da casa só permitia que ela atendesse as visitas na varanda, ninguém entrava. Piedade, quem ainda não foi, vale a pena, né? É na região serrana do Rio de Janeiro. É um calor, é um sol escaldante. E já pensou no sol da tarde toda, você ficar em pé com uma pessoa conversando sobre o sol? Então ela não tinha o direito de levar a pessoa dentro de casa. As visitas todas eram recebidas também. Uma vida de total privação. As facilidades que nós hoje temos, ela nunca teve. Tudo isso, eu até acredito, por aquilo que a gente lê nas vidas anteriores, ela deve ter pedido. Com certeza ela pediu de passar por essas provas, face às facilidades das outras, onde ela não deu valor. E isso tudo nos faz reconhecer nós, muito pequenininhos ainda, frente à grandiosa obra dela. Eu costumo dizer que ela tem um grande exemplo, que é vencer a si própria. A maior vitória que nós temos na Terra é quando nós vencemos os nossos próprios defeitos. Ela deu a volta por cima, saiu como vitoriosa da Terra. E isso é de uma importância tão grande. É tão importante você voltar ao mundo espiritual como vitorioso, porque Allan Kardec pergunta assim, qual é a maior vergonha, entre outras palavras, né? Qual é a maior dificuldade do espírito quando chega no mundo espiritual? E aí os espíritos respondem a Allan Kardec, a maior dificuldade é quando a pessoa reconhece que foi com tantas ferramentas, não utilizou nada, não mudou nada, volta como foi. É vergonhoso, né? Voltar como foi. E já como o assunto é mediunidade com Jesus, vale a pena lembrar que ser médium ostensivo como ela foi, como eu sou, não é castigo e nem é prêmio, é ferramenta. Ferramenta que trabalha. Quando Dona de uma enxada, colocamos ela atrás de uma porta e fechamos, ela vai enferrujar. Mas quando a enxada é usada todo dia, ela vai estar sempre afiada, ela está sempre boa. Você vai limpar a enxada depois de usar, ela está sempre em condições de uso. Mediunidade é assim. Médium existe em qualquer local. Em qualquer lugar existe mediunidade. Eu recentemente fiquei sabendo que numa religião indiana, lá na Índia, que tem diversas religiões, a maior é o hinduísmo, mas uma variação do hinduísmo. O hinduísmo para exportação no Ocidente teve um nome, um projeto de divulgar o hinduísmo aqui. Então os pontos principais do hinduísmo foram colocados em uma filosofia que é divulgada, e no Brasil tem muitas desses grupos que divulgam o hinduísmo com outro nome, mas é hinduísmo. Os princípios são hindus. E uma amiga que eu tenho, que faz parte do núcleo que tinha aqui em Caraí, fechou, agora tem na Urca, na Tijuca, ela me disse assim, hoje é o dia em que na Índia a Dade, ou seja, uma senhora que faz parte do grupo primitivo que fundou essa religião, ela vai, através dela, o fundador vai falar. Mas então ela é médium? Não, ela é ferramenta, ela é canal. Ué, canal de quê? Quem vai falar? O espírito vai falar para uma pessoa e ela não é médium?
não podemos falar assim, por que não? Sai dessa, é médium. Não, nós usamos a palavra canal. Sim, minha filha, canal não é médium. Então, em determinado momento, o fundador dessa derivação do hinduísmo para o Ocidente, uma vez no ano, uma médium que está com 95 anos, ela entra em transe e o mentor, o fundador, fala. E aí todo mundo é gravado, estudado, uma vez ao ano. Então eu disse assim, então existe a comunicabilidade, vocês acreditam? Só nesse momento. Então se o Espírito quiser utilizar um de vocês, não, o único canal é ela, se complicou para mim. Porque para nós, a mediunidade é algo natural. E aí eu sempre falo para os candidatos a médium, e não sei se aqui é assim, mas em nossa casa, em São Gonçalo, lá em São Gonçalo, né? Fronteira com Minas, porque você ouviu falar em São Gonçalo, né? Chegando por Ciúnculo, aí vem São Gonçalo, né? Lá perto de Minas. E você fala assim, onde você mora, Hélio? Eu moro em São Gonçalo. São Gonçalo? Como se fosse lá chegando, né? Madalena para lá. Mas não é. Gonçalo, eu fiz em 20 minutos, que acredito ou não, né? Eu fui de helicóptero, claro, mas fiz em 20 minutos. Eu e o Luiz, né? Aliás, o Luiz que trouxe o carro dele. E aí, a nossa casa tem uma quantidade de psicofônicos assim, exuberante. Temos 2 reuniões mediúnicas, agora vamos partir de uma terceira, um grupo de estudos. E tem alguns outros companheiros, médios atuantes, que vêm de outras casas e aí chegam lá. É óbvio que tem que se aclimatar, cara. Cada casa espírita tem uma sintonia, não é melhor e nem pior que a outra, tem uma sintonia, vibra numa faixa espiritual. E para que as pessoas possam entrar naquela faixa, elas têm que frequentar, têm que se identificar, têm que se entregar, e aí sim passam a vibrar na faixa vibratória, fluídica, espiritual dos mentores daquela casa. Isso é uma coisa natural. E aí, quando algumas pessoas começam a dizer, eu estou vendo, eu vi um espírito, eu escutei, enquanto não passar esse período do deslumbramento, não está na hora da prática. Por quê? Tem que encarar com uma naturalidade. Allan Kardec nos ensina no livro dos médiuns que a mediunidade é orgânica, então é algo natural. E é comum aos homens, comum ao ser humano. Então só seres humanos que podem ser médiuns. Médiuns são um instrumento, uma ferramenta. E nos livros em que Dona Ivone escreveu sobre ela, né, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, ela traz para nós diversos exemplos de como é a mediunidade com Jesus. Recordações da Mediunidade, por exemplo, conta um caso de quando ela estava morando em Lavras, o pai dela era da rede ferroviária, e mudava de local. E ela acompanhava o pai. Morando em Lavras, na década de 20 do século passado, apresentou-se um jovem, aliás, um menino, com o pai, totalmente paralítico. E o pai disse assim, eu já fui em diversos locais, o menino já foi em diversos médicos. Ele não fala, ele não ouve, ele não se move. De repente ele ficou assim. E já fui em diversos locais. E aí, o último local que eu fui, era lá no Centro Espírita. Quem sabe? Então o Centro Espírita foi a última opção. Então o pai estava ali, com um profundo desejo de ver o menino melhor, mas não conhecia absolutamente nada do que poderia ser feito ali pelo menino. E aí a Dona Ivone pegou o nome do menino, o endereço, e após a reunião mediúnica, ela se colocou ao dispor do Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu assim: trata-se de um caso de obsessão simples. Reúna
o grupo de médiuns afinados entre si, o grupo menor, determinado horário, dia diferente da reunião ordinária, faça uma reunião especial para esse caso. Diga à família para trazer o garoto todo dia para tomar passes na casa espírita. Essa orientação, se você for pegar o pé da letra, você vai entender da importância do passe ser na casa espírita. A casa espírita tem todo um preparo, vários aparelhos sensibilíssimos que não podem ficar transitando por aí para atender, tratar, ajudar e socorrer as pessoas. E aí ele fala, todo dia traz, obviamente, por uma questão de raciocínio lógico, vamos marcar uma hora certa, porque a espiritualidade tem outras coisas para poder fazer. Então, se você marca uma hora certa, aquele horário vai ter um amparo espiritual da equipe. E aí, ela deu orientação para o pai. Foi feita realmente muito especial para atender aquele caso. E comunicou-se com o espírito. E disse que aquele menino, ele era o bisneto dele. Deu para entender? Em 2 vidas anteriores, ele foi o dono da fazenda. E aí, ele reencarnou na condição de bisneto, dentro da própria família. Né? E aquele espírito que estava no processo de obsessão foi escravo dele e apanhou muito. E aí, com a lei de causa e efeito, o mal que a gente faz é o mal que a gente recebe em nós. Esse menino, é um espírito velho, um pouco infantil, tinha latente nele esse débito de ter feito mal para alguém, maltratou alguém, torturou alguém. E o cobrador espiritual trazia o plugue da vingança. Então é a tomada com plugue. Liga e faz a corrente necessária para que possa acontecer o processo obsessivo. E aí foi feito um estabelecimento em diversos momentos, de dar a entender o texto, foram várias reuniões sucessivas, para que o menino, o espírito, pudesse ser atendido, orientado, esclarecido, e num processo de convencimento, é diferente dos outros locais, onde os espíritos são amarrados, presos em garrafas, ou expulsos, exorcizados. Na casa espírita estão convencidos a parar com o processo obsessivo. Isso é muito importante, o diferencial. Né? Convencemos. E esse processo é longo, porque ele tem que entender das vantagens do perdão e de que só Deus cabe fazer a justiça. E depois de um tempo, o menino, que ninguém dava nada por ele, passou a falar, passou a andar. E no livro consta que ele dizia assim, depois de curado, ele dizia assim, eu ouvia tudo que vocês falavam, mas algo não deixava eu falar, algo não deixava eu me movimentar. O que era esse algo? A ação do Espírito sobre o paciente. Aí você vai em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece pelos obsediados. Allan Kardec diz assim, quando a obsessão é muito prolongada, ela tem efeitos no corpo físico e produz doenças. Muitas doenças são advindas de um processo obsessivo. E Allan Kardec continua, cessada a causa, cessam os efeitos. Afastado o cobrador, a criatura, livre daquele processo de cobrança, recupera a saúde e começa a falar. E aí, algumas pessoas que não acreditam em nada,
quando você fala, algumas pessoas têm ainda um ceticismo enorme, né? Isso foi um caso que aconteceu, inclusive, na nossa casa, e como nós estamos praticamente aqui entre tarefeiros, eu vou falar, porque eu não vou falar o nome da pessoa, né? Não posso falar. Né? A moça foi, mas o marido disse, vai, mas eu não acredito em nada daquilo. Vai lá, vai se cuidar lá. Então, dava o dinheiro, ela pegava o Uber, ia na casa, se tratava. Era um caso de uma doença diferente. Ela tinha tudo o sintoma de fogo selvagem, que é aquelas bolhas estouram e aí o corpo fica em feridas. Mas era em escala pequena. Então eram pequenas bolhas, pequenininhas. E começou aqui no colo e depois foi descendo, estava com o lado todo assim. Como tinha uma situação não muito boa, ela foi para o Antônio Pedro, para ser inclusive objeto de estudo na Faculdade de Medicina, com um grupo de especialistas em dermatologia, que foram ver que tipo de doença era dela. Obviamente não fecharam o diagnóstico. E ela foi, tratou-se em nossa casa. E depois de 2 meses indo, ela disse que um dia ela levantou, fez o seu asseio normal, e depois do banho, na hora de se enxugar, que era uma tortura, porque era a hora onde quando a toalha batia, estourava, e aí nascia outras, ela quando foi se enxugar, percebeu que nada doeu. Quando ela olhou para si no espelho, estava tudo seco. Não tinha nenhuma bolha cheia. Totalmente seco. E aí, era dia de tratamento lá na casa espírita. Ela chegou tão animada, mas tão animada, o marido dessa vez levou. Ficou no portão. Ela entrou. E ela falou assim, olha, seu Hélio, olha aqui. Eu olhei e não estava entendendo nada. Com muita gente, muitas palavras, mas ela, uma pessoa um pouco diferente, uma mulata de olhos claros, então não é lente, era olhos mesmo. Então eu olhei, eu disse, que bom, minha filha, eu não me lembrava nem direito do caso. Que bom, você melhorou. Ela, seu Hélio, eu não tenho mais nada. Aí, tadinha, no âmbito, ela foi no ânimo, ela levantou a blusa e mostrou a barriga. Nenhuma bolha. Aí ela começou a chorar. Seu Hélio, eu estou curada. Eu estou vindo de lá do Antônio Pedro. E o médico falou assim, e o remédio que você tomou? Eu tomei uma água. Água? Que água? Eu tomei uma água que lá no Centro Espírita me dão. Que água é essa, hein? Água fluidificada. Em 2 meses a criatura, que já estava há 8 meses em estudo na Faculdade de Medicina da UF, no setor de dermatologia, sendo estudada por diversos estudantes que catucava, que apertava, que tirava, tirava o líquido, levava, tudo curado. Agora, quem foi ela? Os espíritos trouxeram a notícia, participou da Inquisição Espanhola, mandava queimar. Então, quem com ferro fogo, o ferro será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aconteceu com ela pediu, a consciência culpada fez com que ela trouxesse para si aquele próprio castigo que ela se impôs. Obviamente os cobradores em cima atuando para que nenhum médico acertasse com nada. Nenhum remédio acertou. E aí ela, como era católica, falou, preciso vir mais? Se a senhora achar que deve, pode vir, a casa está aberta. Eu tenho que mostrar ao padre. Então a senhora vai lá, vai na missa de ação de graça, não é isso? Eu sou católica, então vai. A beleza da doutrina espírita é que não obriga ninguém a ser espírita para ser ajudado. Ou será que vocês ficam lá no portão assim, é espírita? Não, não sou, não entra. É espírita? Sou, entra. Não, todo mundo aqui é ajudado. Dona Ivone socorreu a tanta gente. Sem perguntar a religião.
Durante 34 anos, ela trabalhou no Centro Espírita em Barra do Piraí, Grêmio Espírita de Beneficência, no Receituário Mediúnico. Doutor Bezerra de Menezes escrevia através dela o Receituário. Diversas pessoas, espíritas ou não, eram tratados, famílias inteiras, pelo trabalho que ela fez. Mediunidade com Jesus indica renúncia. Tem que renunciar. Tem que aprender a renunciar. Disciplina. Tem que ter disciplina. Inclusive disciplina interna. Dentro de nós temos que ser disciplinados. Indica leitura constante. Sempre em busca de conhecimentos. Sempre estudando um pouco mais. Depois que você achar que leu tudo já, começa a ler revista espírita. Poucas pessoas leem. E Dona Ivone leu toda a coleção. Era conhecido como Allan Kardec de Saias. Tamanho do trabalho e a seriedade com a qual ele encarava o trabalho. Poucas são as fotos que você vê ela rindo. Há um tempo atrás, passou pela internet um pequeno filminho de poucos minutos dela com Chico Xavier, nas oficinas da FEB, no momento em que a FEB estava editando um novo livro, e ela do lado de Chico. O único momento que eu vi ela rindo. Ela recebeu um exemplar recém-impresso e ela riu. Riu de satisfação, de alegria, porque o livro espírita, esse sim, é um grande farol. É um livro que ajuda tanta gente. É um livro que socorre tanto. E quantas pessoas ela encaminhava para a leitura do livro espírita? Quantas pessoas que chegam em nossa casa, e aí nós propomos o tratamento espiritual, e com uma orientação de que toda noite, na hora que for dormir, leia uma mensagem do maior capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é? É o 5º. Bem-aventurado os aflitos. Ali está escrito por que dói. É o momento onde se revela para todo mundo do porquê que dói. E Allan Kardec escreve: se não tem causa nessa vida, há de ser de outras, das causas anteriores das aflições. E a gente pede para que leia em voz alta, porque às vezes o paciente, é para ler uma mensagem do capítulo 5 na hora de dormir. Aí arruma a cama toda, né? Eu tinha um amigo que na hora de dormir passava alfazemas, passava assim, umas gotinhas de alfazema na cama para dormir, arrumar, batia no colchão, batia no próprio travesseiro, toda arrumadinha para dormir, deitava, aí pega o capítulo 5, a água faz o quê? Dorme. Então a nossa orientação qual é? Leia em pé, de voz alta. Mas por que de voz alta, Samuel? Porque você escutando a sua voz, você grava mais. E aí você não pode falar para ele, mas eu vou falar para vocês, os acompanhantes vão ouvir. E Paulo de Tarso fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Os cobradores estão juntos, coladinho, agarradinho. E você lendo em voz alta, eles vão ouvir. É um processo de evangelização por tabela. E aí a criatura, depois de ler são 5 semanas que ela vai para tomar o passe, não importa a religião, levar água para casa, lê o capítulo 5 em 5 semanas, uma mensagem por semana, ele vai ler o capítulo 5 inteiro. Quando vai para fazer a avaliação, aí você só sabe que aquela leitura me ajudou muito. Eu era tão revoltado. Mas eu li aquilo ali, eu achei tão interessante a explicação que foi dada. Olha a função do livro espírita e olha o que Dona Ivone indicava. O Evangelho sempre. Eu fico às vezes preocupado com o caso dos espíritas que não tem evangelização.
que não tem grupo de estudo, que tem só reunião mediúnica, ou que não tem reunião mediúnica, só tem a parte caridosa. A cada espírita tem que ter frente de trabalho no bem, atender ao pobre, atender ao que sofre, de qualquer forma que seja. Tem que ter grupo de estudos, porque é estudando que a gente vai aprender o que é o espiritismo. E, obviamente, se tiver médios, deve-se ter, depois de um tempo, a reunião para que se possa ouvir e aprender com os espíritos. Dona Ivone nos deu um grande exemplo, e a mediunidade com Jesus é assim, a gente nunca se comportar numa reunião mediúnica pensando, agindo, como se o comunicante fosse um irmãozinho necessitado. Não se iluda. Primeiro que chamar de irmãozinho ou comunicante, você está diminuindo ele. A única diferença é que ele está sem corpo físico e você está no corpo físico. Então quem está com vantagem é ele, você não. É claro que lá do outro lado da vida, ele está se encontrando com a própria verdade dos fatos. E está sofrendo. Então o comunicante é o irmão comunicante. Sofre e deve ter o mesmo respeito. Da escola de onde eu vi, da UMEN, onde eu aprendi a ser médium, a cada espírita séria de muita referência, nós aprendemos que nunca se deve se degladiar verbalmente com o espírito. Eu vou chamar aqui um espírito que vai levar o seu preso, você vai ficar preso, você... Não, nunca se deve bater boca com o espírito. O primeiro ponto é concordar. Não ajuda não, porque ele é um bandido, não sei o que. Você tem razão. Como? Você tem razão. Mas deixa Deus fazer a justiça. A justiça é de Deus. A gente fazer a justiça com as próprias mãos, você vai se sujar. Deixa Deus agir. E aí você vai no processo de convencimento. Assim nos ensina a doutrina espírita. Assim é a mediunidade com Jesus. É diferente de mediunidade descompromissada com o bem, aonde não há compromisso nenhum, aonde a vaidade fala mais alto. Está lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, aonde uma médium levou uma casa inteira com processo obsessivo. Então, mediunidade com Jesus é aquela exercida com muita humildade. Nunca se vangloriar. Eu por mim, através de mim, vieram versinhos mei-mei. E eu já devo estar com a minha categoria de médium lá em cima. Eu vou receber agora uma carteira especial, médium de mei-mei. Quando alguém brigar comigo, eu dou uma carteirada. Para que eu sou médium de mei-mei. Pode isso? Médium é um meio. Pelo meio passa-se água, remédio ou veneno. Então, a mediunidade com Jesus é estarmos sempre compromissados com a nossa auto-evangelização. E que muitas vezes algumas pessoas acham que já estou na reunião mediúnica, não preciso ler mais nada. E já estou lá. É o último posto que eu tenho daqui, eu só vou para a minha aposentadoria compulsória. Não vou chegar mais em outro posto. Não se iluda. Mediunidade não é castigo nem prêmio, é ferramenta. Aqueles que vão atender também, quem vai conversar com o espírito, às vezes eu fico até, não vou dizer com pena, mas eu fico preocupado. Porque tem cada situação complicada, o espírito chega com cada história cabeluda, e como é que você vai abordar? Como é que você vai apresentar à luz as vantagens do perdão? Quais argumentos que você vai ter? E aí a gente lembra que sempre tem um assistente espiritual, a direção espiritual da casa participa da reunião mediúnica, intuindo. E na hora da avaliação, aquele que estava atendendo falou assim: não sei nem como eu pensei nisso. Claro que a gente sabe como a espiritualidade soprou no ouvido o que deveria fazer. Então, a mediunidade de Dona Ivone
era algo realmente muito especial. Ela veio sabendo que poderia também fracassar. Mas a escolha por seguir a Jesus, por ser uma criatura compromissada com Jesus, foi o que deu norte à vida dela. Não casou, não teve filhos. Mas, por outro lado, se você for filosoficamente ou romanticamente entender a vida dela, casou-se com o Espiritismo. E os livros foram os filhos. Não pode pensar assim? Que é uma criatura que vivia ao dispor da espiritualidade. Vale lembrar que quando o espírito Leon Tolstói apresentou-se a ela, ele apresentou-se e disse: "Sou Leon Tolstói." "Meu Deus, quanta honra, adoro seus livros. Bom conhecer o senhor, prazer." Ela nunca foi afetada, nunca foi de fazer show, muito discreta, muito humilde. Mas não. E ele falou assim: "Nós vamos escrever juntos." E ela disse: "Doutor Bezerra, autorizado. Se Charles opinar a favor." Nunca, em hipótese alguma, ela deixou um espírito segurar na mão dela que não fosse previamente autorizado pelos seus mentores espirituais. Vale a pena você ver o caso do Beletrista, o espírito que queria escrever através dela romance de sucesso. Mas, quando ele falou: "Você vai ganhar muito dinheiro", essa mesma hora ela acordou. Ela disse para ele: "Hipótese alguma." Porque lá no Evangelho consta, né? "Dá de graça o que de graça recebestes." Se ela recebeu de graça a divindade, como é que ela ia cobrar? Como é que ela ia ficar rica? Todos os livros dela foram doados aos direitos autorais. Todos. Nem um centavo advindo do direito autoral, que perante os homens não existe mediunidade, não existe espírito, então não existe espírito que dita livro. Perante os homens, a ciência dos homens, esse livro não foi ditado por um espírito, foi a Hélène Ribeiro que escreveu. Na verdade, só fui o instrumento. O espírito foi escreveu. Mas ela, autorizada, e aí nesse momento ela vira a Doutor Bezerra que diz: "Você pode escrever, eu vou escrever por você." E ela, sem nunca questionar as ordens superiores, mas ela quis saber: que honra que eu tenho de receber livros de Leon Tolstói, o maior escritor da língua russa de todos os tempos. Eu, do subúrbio da Piedade, no Rio de Janeiro, receber livros ditados por Leon Tolstói. Qual é o objetivo? E aí, o Dr. Bezerra disse assim para ele: quando Leon Tolstói chegou no mundo espiritual, ele ficou muito preocupado. Por quê? Ele escreveu um livro, quando estava encarnado, Ana Karenina, depois virou filme, e no livro, a mocinha do livro, a Ana Karenina, se vê numa situação que a única saída foi o suicídio. Conclusão: vários jovens que compraram o livro, leram, se sentiram incentivados ao suicídio. Muitos europeus se suicidaram ao ler o livro de Leon Tolstói, Ana Karenina. E com isso, no mundo espiritual, ele se encontrou com Leon Denis. E aí, conversando, os dois escritores, ele conversando com Leon Denis, ele disse desse arrependimento dele. E ele falou assim: eu queria mesmo escrever a Terra, escrever de novo, escrever livros para ajudar, para consertar o erro que eu fiz. Mas isso é impossível. Aí Leon Denis disse: não é possível, sim. Como é que eu vou escrever a Terra? Eu tenho uma pupila no Brasil. Você tem o quê? Uma médium. E aí trouxe ele. E apresentou. Ela é a Ivone do Amaral Pereira.
através dela você vai escrever. E ele escreveu livros maravilhosos. Ressurreição e Vida é um livro que deve ser lido, relido, relido. Magnífica a forma como Leon Tolstói escreve através dela. Mas, antes dela escrever, e está lá na introdução de Ressurreição e Vida, a Dona Ivone diz assim: para que eu pudesse me ambientar à Rússia, Leon Tolstói me tirava consciente do corpo e me levava à Rússia, lá na área rural da Rússia. E eu sentia os flocos de neve quando eu pisava. E me apresentou as pequenas comunidades católicas ortodoxas, aonde os padres são chamados de paizinhos. Eu primeiro me ambientei com a Rússia para que pudesse, através do pensamento, não colocar nenhum obstáculo quando ele escrevesse. E ele escreve magnificamente. Ele escreve uma história muito linda de uma das dores piores que o ser humano pode passar, que é a dor de enterrar o próprio filho. Então, ele escreve sobre uma jovenzinha que morava numa região determinada da Itália e que tinha uma filhinha de nome Ada, tinha 5 aninhos. A moça chama-se Rafaela e o título é O Sonho de Rafaela. Está no livro Ressurreição e Vida. Conta essa história desse momento onde, numa região muito simples da Itália, existia um tanque coletivo. Todas as famílias iam para lá para aquele tanque coletivo lavar roupa. E lavavam roupa naquele tanque e passavam um dia ali, botando para secar a roupa. Ao final do dia, levavam a roupa para casa. E Rafaela levava a Ada. A Ada, ela tinha 5 aninhos, linda demais, olhos profundamente azuis, cabelos anelados, lourinha. E a Ada era alegria daquele grupo de mulheres que iam, passavam um dia em torno daquele tanque coletivo. Um dia a Ada amanhece febril, levada ao médico da aldeia. O médico não consegue diagnosticar, dá remédio para a febre, e a Ada piora, e em 5 dias a Ada veio a falecer. Rafaela entra num estado de profunda depressão. Ada era a luz dos olhos dela. Para quantos pais os nossos filhos funcionam assim? Muitos de nós nos projetamos nos filhos. O sonho que a gente não realizou, a gente quer ver o filho. Tem um amigo que fala assim: o meu filho tem que fazer direito na UF, porque eu não fiz. Ele vai realizar meu sonho, ele vai fazer direito na UF. E o Gano falou assim: tio Edgar, me ajuda aí, porque eu quero fazer engenharia. Rapaz, quer que eu faça direito? Aí o pai grita: na UF, tem que passar para a UF. Porque ele não passou, então ele quer que o filho passe. Quer se realizar o filho. Mas esquece que cada qual é herdeiro de si. Não é meu filho, é filho de Deus que ele me emprestou para que eu cuidar. Depois, Deus vai falar: o que você fez do filho meu, que eu deixei com você, para você cuidar? E Senhor, eu pensei que fosse meu. É seu não, o filho é meu. Né? E aí, Rafaela, 1 mês na cama, em profunda depressão. Não comia, não bebia, já enferma, fraquíssima. E quando fez 1 mês de Ada desencarnada, as amigas foram visitá-la, animaram-na: e você tinha de lavar roupa, vamos lá com a gente, fica com a gente lá. E insistiram muito, e Rafaela foi.
Voltou cansadíssima, estava fraca. Deitou e teve um sonho. Sonhou que estava voando, flutuava. E aí chegou em um local muito verde, um local muito bonito. E quando ela parou, olhou para o céu, crianças voavam. Crianças com asas voavam, faziam piruetas no céu. E ela pensou de si para consigo: estou no céu infantil. Coisa mais linda. Quando de repente ela escuta um choro. Um choro que ela reconheceria em qualquer lugar do universo. Era Ada. E ela olha e vê a poucos metros Ada sentadinha, encostada no tronco de uma árvore, abraçada os joelhos, a cabecinha sobre os joelhos. Ela corre, abraça a Ada, beija, abraça, beija. Fica satisfeita de ter Ada em suas mãos. E aí ela fala: minha filha, por que você continua chorando? A mamãe está aqui, está tudo bem. E Ada fala: mamãe, olha, e mostra as meninas voando, as duas crianças voando. E Rafaela fala assim: e o que você quer, minha filha? Você quer voar? Você pode voar. É isso que você quer? Mamãe, eu não posso. Por que você não tem asas? Aí Ada olha assim e ela vê que Ada tinha asas. Por que você não voa, minha filha? Mamãe, as minhas asas estão molhadas. Quem que fez isso com você? Como é que suas asas estão molhadas? Mamãe, não chore. Eu não morri. Mamãe, eu estou viva. E isso, Rafaela começa a descer. Sente que está descendo. Abre os olhos. Está no quarto dela. Olha para o berço. Não tem ninguém. Mas ela tem a plena certeza de que Ada não morreu. Os nossos filhos não morrem. O filho humano precisa voar. Precisamos libertar os nossos desencarnados. Convidá-los a voar. É isso que a doutrina espírita faz. Transmitindo para nós o consolo da continuidade da vida. Essa é a função dessa casa, desse bairro tão delicado da nossa cidade. Consolar, orientar, sem cobrar nada em volta. Simplesmente ajudar pelo prazer de ajudar. E quantos nesses 11 anos de existência do jeito não foram socorridos e ajudados? Muitas pessoas. Muitos espíritos que foram ajudados aqui se encontram para agradecer. Agradecer a direção dos encarnados que estão à frente da casa por terem permitido que fossem ajudados aqui. Todos que são encaminhados pelos bons espíritos para cá, a gratidão dos espíritos pelo acolhimento carinhoso com que vocês recebem a todos. Que vocês já tenham plena convicção de que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que o Pai Celestial abençoe abundantemente essa casa. Que os recursos venham para que possa pagar com seus compromissos perante César. Para que possa cada continuar firme. Mais 11, 22, 44, 88 anos, trabalhando e servindo e ajudando a tanta gente. A Dona Ivone do Amaral Pereira, nossa gratidão, eterna gratidão, pelo exemplo de vida, de dedicação que ela fez para nós, algo que não tem como a gente parar de agradecer e se agradecer todo dia. Exemplo muito fiel de que é ser médium com Jesus. Que ela possa continuar firme abençoando vocês e que essa casa continue sendo esse referencial que é, ajudando a tanta gente. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.